Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Assim como estão acostumados também que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver o assunto pertinente. Hoje nós vamos conversar com o Márcio Souza. Ele que, além de líder comunitário e também ativista político, é estudante de Direito na Uniesp e realizou aí ao longo dos últimos meses um amplo levantamento sobre a política de Guarujá e todas as perspectivas aí para o ano de 2016, ano eleitoral, ano importante. O Márcio trouxe esse levantamento para a gente conversar com você sobre isso, já, depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Amigos, bem-vindos então para o início da entrevista, como eu falei, com o estudante de Direito Márcio Souza. Ele que também, além de estudar Direito, também é ativista político e também líder comunitário. Obrigado pela presença, Márcio, mais uma vez, para a gente poder conversar aqui especificamente sobre política. Eu que agradeço, Valdir, toda a sua audiência e vamos tocar o barco aqui. Temos algumas informações sobre as eleições do ano que vem e a ideia era fazer também um balanço, né, de como que foi o bastidor político esse ano aqui na cidade. A gente fez um levantamento aqui e é interessante a gente passar para as pessoas como é que está a política do Guarujá. Tá certo, Márcio. 2016 é o ano um ano importante, que é o ano eleitoral, o ano de eleições municipais, e Guarujá vai ter uma particularidade nessa nova eleição, que não haverá na urna eletrônica o nome Maria Antonieta de Brito. Já é um diferencial a se considerar, visto aí que ela foi um fenômeno nas últimas eleições. Sim, a prefeita inegavelmente, nas duas últimas eleições, ela se coloca como a maior liderança política da cidade. Ela ganha a primeira eleição, né, e disputando contra toda uma máquina do Farid, com mais de 15 partidos, né, acredito que 18 partidos teve ao lado do Farid. E ele, como prefeito, acaba perdendo a eleição já no primeiro turno. E na última eleição, ela também consegue se reeleger prefeita, mesmo com índices negativos de mandato. Ela consegue elaborar uma estratégia e consegue ganhar a eleição. Ela não vai participar da próxima eleição, mas certamente terá o nome a apresentar para a população, né? E a gente tem alguns dados aqui de quem poderia ser o candidato da prefeita, que ela ainda não oficializou, ainda não anunciou, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia de quem seriam os possíveis candidatos da prefeita, que é o que vai representar o bloco governista aqui nas próximas eleições. A prefeita, na segunda eleição, ela conseguiu
Na primeira eleição ela conseguiu um fenômeno de ganhar de 18 partidos, como você mesmo lembrou, no primeiro turno, quer dizer, liquidou a fatura sem precisar de 2 turnos, uma movimentação política ali que foi até considerável no finalzinho da campanha. Muitos ainda atribuíram a presença na chapa da viúva do ex-prefeito Maurici. Quer dizer, mas ela conseguiu uma façanha de derrotar todo aquele grupo e entrar na prefeitura durante 4 anos, e depois no segunda eleição conseguiu uma façanha de do adversário ter menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Quer dizer, ela conseguiu roubar voto do próprio adversário dela, no caso o ex-prefeito. Como a gente puxei esse assunto para falar o seguinte: nas outras eleições houve muito aquela discussão assim para escolher o menos pior, no caso por conta da rejeição forte do ex-prefeito Farid Mares, não acha? Sim. Eu até queria, Valdir, começar falando do quadro político desse ano, né? Como é que ele começou? E aí tem até uma fala interessante do ex-presidente da Câmara, Vanderlei Maduro. Quando nós tivemos um mês de janeiro e fevereiro, onde não rolou muita coisa, não tinha visibilidade de como estava o quadro político na cidade. Em março, o Maduro dá uma entrevista para o jornal Itapema e ele diz que no Guarujá teria mais candidatos a prefeito do que eleitores. Na verdade, o Maduro expõe uma situação que quem é do bastidor político estava sabendo, mas a maioria das pessoas não estavam, que haviam muitas candidaturas se movimentando para as eleições do ano que vem. O Maduro coloca aí, na frase, ele já expõe isso, e depois, na fala dele, ele coloca uma coisa até interessante. Ele coloca que mesmo com uma rejeição de 80%, qualquer governo acaba com 20%. E aí no Guarujá, 20% de intenção de voto seria 40 mil votos. Isso aguça muita gente a ficar do lado da Antonieta, a querer se aproximar. Ele escancara também essa ideia de que muitos gostariam do apoio da Antonieta, mesmo ela tendo rejeição, mesmo ela tendo dificuldades. Ou um governo, como a gente verifica hoje, um governo chegando ao seu final com uma avaliação negativa. Negativa. Mesmo com tudo isso, né, você tem uma máquina na mão, você tem qualquer 20% é bem-vindo em forma de 40 mil votos. Então, isso naquele momento, em março. O que a gente percebe é isso. Mas o quadro político, tanto da primeira candidatura da Antonieta quanto da reeleição dela, ele mudou bastante. E eu acredito que as duas estratégias adotadas pelo principal adversário dela, que foi o Farid, as duas não tiveram efeito. A primeira, ele montou uma chapa muito grande, polarizou. Muita gente. Muita gente, ele perdeu. Um amigo meu outro dia falou, entre Santos e Jabaquara, para quem que você torce? A gente acaba torcendo pelo Jabaquara, porque é o mais fraco. Então as pessoas acabaram vendo na Antonieta melhor do que aquela junção de forças, de partido. Muita gente não se entendia, muita briga interna, muito jogo de poder. Balaio de gato. Verdadeiro balaio de gato. O Farid sempre foi um polo de atração, muita gente quis colar do lado dele. Na última eleição, já foi um pouco diferente. Houve já uma divisão de forças, várias chapas se montaram, foram 9 candidaturas, né, que disputaram a eleição, mas novamente a polarização, até uma polarização natural, porque era o ex-prefeito contra o atual prefeito, eram 2 projetos que se chocaram, antagônicos e que se chocavam, e aí não houve muito espaço para as demais candidaturas. E tinham outros 7 candidatos. Outros 7 candidatos que passaram, assim por dizer, até despercebido. Você tinha o ex-prefeito Valdir, tinha o candidato do PT, que era o Sidney Aranha, que tinha a máquina do governo federal ali ao seu apoio. Tinha e não tinha, né, também. Era o candidato que representava o governo federal. Mas nunca recebeu uma mensagem da Dilma, a Antonieta recebeu. A Antonieta recebeu, verdade. Mas, de qualquer forma, ele representava um partido que tem a direção do país. E ainda hoje se coloca como um candidato competitivo. Mas vamos em frente. Então, Valdir, o que a gente percebe é que há uma evolução no quadro a partir do mês de abril. Só para a gente concluir essa coisa, não fica também um ranço assim um traço de desilusão por parte do eleitor? Porque há 8 anos, há quase 8 anos, 7 anos, portanto, elegeu-se uma prefeita sem comprometimento com grandes grupos, conglomerados, com grandes grupos econômicos, que continuou, que teve mais uma oportunidade, mais 4 anos. Quer dizer, não fica um espaço pequeno, reduzido,
para as novidades, é isso que eu quero entendeu? Uma coisa de desilusão eleitoral, ou agora o eleitor estaria mais propenso agora a ter alguém mais experiente, achando que a novidade não deu certo? Então, o que eu vejo é o seguinte, são duas coisas. A primeira, essa questão da desilusão, é por conta de que a Antonieta foi eleita, né, com a proposta de que nós teríamos os melhores 4 anos das nossas vidas, que ela pagou as contas que supostamente o ex-prefeito Farid teria deixado, ela botou a casa em ordem e agora nós teríamos um governo que botaria a cidade no lugar. As pessoas queriam acreditar em alguma coisa, mesmo vendo que o governo dela foi ineficiente já no primeiro mandato, que ela não tinha experiência administrativa, que ela não fez boas alianças, que ela não fez um bom mandato. Mesmo assim, as pessoas deram uma segunda chance acreditando na conversa que ela tinha colocado. E também por conta de um desgaste muito grande em cima do Farid. A oposição, que é a Antonieta e o próprio Maurici, os Marianos, enfim, todo aquele grupo que toma o poder na cidade, fizeram com o Farid durante os 4 anos, finado Paulo Piacente. Toda essa oposição que foi feita em cima do Farid criou um sentimento anti-Farid para muita gente. O Farid era corrupto, envolvido em escândalo e tal. E então, o tal do mensalinho que nunca sai de pauta. Né? Mensalinho e tal, enfim, uma situação na Câmara, mas que acabou se transferindo para a pessoa do Farid. Enfim, então, essas duas coisas é que levaram a Antonieta à vitória. Um sentimento anti-Farid, para um número enorme de pessoas, e a questão da promessa de que nós teríamos um governo que iria funcionar, o que não aconteceu. Então, assim, na verdade, a frustração da população em relação ao governo, e há essa frustração e há um sentimento de que foi enganado. Há um sentimento de que aquilo foi apenas um discurso para ganhar a eleição. Tanto o ataque frontal ao principal adversário, que foi polarizado durante a eleição, quanto a promessa de que teríamos os melhores 4 anos das nossas vidas e não temos. Porque é bem verdade que a Antonieta não estava preparada para ganhar a eleição desde o primeiro momento. Ela está indo para o 7º ano dela e ela ainda não se encontrou como gestora. Ela ainda não conseguiu entender o funcionamento da cidade, é o que a gente percebe. Ela não conseguiu tirar o ranço da política quando assume o governo. Ela faz um mandato muito, eu posso dizer com maior tranquilidade, um mandato muito personalista e ao mesmo tempo perseguidor até, quem não estava comigo, revanchista. Não estava comigo, não era do meu grupo, não era da igreja, então esse aí eu não quero, fulano eu não quero. E ela também se deixa muito emprenhar pelos ouvidos, né? O grupo que a cerca cria muitas intrigas. Você percebe que do primeiro grupo que estava com ela até agora, quase que 90% não está mais. Muita gente abandonou por conta de inúmeras intrigas criadas dentro do palácio lá. Então a gente percebe que o governo da Antonieta, ela não estava preparada, não tinha grupo para dirigir a cidade e o governo nunca encontrou seu rumo. Ela foi forjada politicamente num ambiente de esquerda. Ela vem de um movimento de esquerda, ela vem do PT, ela vem do movimento social, foi assessora da deputada Mariângela, participou conosco de várias lutas. Isso não fere as pretensões dos movimentos de esquerda? Eu acredito que não, porque a pessoa, eu sempre digo, as pessoas não mudam, elas se revelam. A Antonieta se revelou uma péssima gestora, ponto. Era batalhadora quando militava com a gente? Era, mas no momento em que pegou o poder e não estava preparada para assumir o poder, ela se revelou uma péssima gestora. Isso é fato, a gente anda pela cidade e vê, e a gente inclusive tem feito vídeos mostrando a situação, a gente tem se posicionado contra muita coisa, cotidianamente, eu até brincava com o vice-prefeito, né, a gente tem como meta toda semana denunciar pelo menos 3 coisas que estão erradas, para as pessoas não caírem de novo nessa conversa desse grupo que assumiu o poder, porque é um grupo que, na minha opinião, muito clara, é um grupo ruim para a cidade, porque não representa os moradores, não representa a população, representa grupos econômicos que se acomodaram ao lado da Antonieta e representa um governo sem projeto, sem um projeto claro para o bem da cidade. Essa é a grande questão. Só explicar para o telespectador que a gente está, o Márcio, ele, além de estudante de Direito, como eu falei, também é ativista político, também ativista comunitário, e ele fez um grande levantamento aqui, que é o que a gente pretende expor aqui daqui para frente durante o programa, justamente para provocar entre as pessoas, aí nesse finalzinho de 2015, começo de 2016, um ano importante para o futuro da cidade, uma reflexão aí sobre o quadro político, o que pode ser encontrado nas urnas aí, nas urnas eletrônicas no ano 2016. Vamos lá, Márcio. Então, Valdir, como eu te falava, já em março o Maduro
dá publicidade, né, o ex-presidente da Câmara, dá publicidade a essas articulações. Ele, que é um cara bem articulado, ele dá publicidade. E com suas frases de efeito. Frases de efeito, ele diz logo, olha, tem mais candidato a prefeito do que eleitor no Guarujá. E ele faz algumas avaliações interessantes, ele coloca inclusive uma fala que é interessante, ele diz, hoje você está com um cara, e aí não é você que sai do cara, é o cara que sai de você. Porque hoje você está com um cara que agora, daqui a pouco ele está com outro, que está com outro, que está com outro. Então, mitose, né? Ele perde, vai, né? Se multiplicando. Né? O cara ele estava aqui querendo ser candidato, daqui a pouco ele não é mais candidato, está apoiando outro candidato. E você estava com ele, você vai junto, né? Você vai vendido. Então nós demos publicidade a quem eram esses candidatos em 4 de abril de... 27 candidatos. 27 candidatos. Ali naquela oportunidade já dava para você elencar 27 candidatos. 27 candidatos, né? O que a gente colocou nessa... Nós fizemos, inclusive, isso no Facebook, para ficar registrado. A gente deu publicidade. Quem eram os candidatos? Primeiro, os 8 que disputaram a última eleição, com exceção da Antonieta. Como você disse no início da entrevista aqui, a Antonieta não é mais candidata. Deve ter o candidato dela, mas ela não é mais. Então, os 8 que saíram na última eleição poderiam, podem ainda, se quiserem, desde que tenham um partido político, disputar a eleição. Entre eles, o Farid, que estava naquele momento fora do jogo, né? O Farid não se colocava como candidato, né? O Ribamar, o Ayrton Cinto, o Nelson Fernandes. Nelson Fernandes, inclusive, também se coloca como não sendo mais candidatos, mas naquele momento a gente entendeu que os 8 poderiam ser. Certo, o Rubinho, o Valdir, e o Gentil. E o Gentil pelo PSOL. Já na sequência, a gente coloca os 3 candidatos do PSC com mais força dentro do governo. Seria o vice-prefeito do Hino, a secretária de Educação, a Priscila Bonini, e o Adilson de Jesus, que naquele momento vinha assumindo secretarias, vinha ganhando espaço no governo. Naquele momento que a gente está falando é em abril. Em abril desse ano. E o Cândido, que é o professor Cândido, que é Relações Institucionais da Prefeitura, junto com o procurador da Prefeitura, o Leandro Matsumoto, que é um militante. Ali era uma estrela que caía ou uma estrela que subia, né? Nesse momento, né? Ali era o Cândido perdendo espaço mas o Cândido se colocava como possível candidato a prefeito. E continua se colocando. Sim, então o PMDB eu teria esses 2 nomes. Um militante, já inclusive da juventude, que tem uma função importante no governo Antonieta, que é o Leandro Matsumoto, e o professor Cândido pelo PMDB. Na Câmara, a gente já via ali o Nicolassi, presidente da Câmara, se colocando como candidato em algumas reuniões, em algumas posições. O Gilberto Benzi, né, também se colocava em abril. O Val, advogado, já naquela época se colocava como candidato. E o Walter Suma, ainda que sem um partido definido, ele já vinha se colocando como candidato. O Givaldo, que era o Givaldo Açougue, presidente do PSD. Veio de uma eleição vitoriosa, onde elegeu o Herculano, deputado federal, e a Rita Passos. Então, a equipe dele, muita gente dizia, ele vai vir candidato a prefeito e tal. O Heitor Gonzalez. Heitor Gonzalez, está no PTB, já se colocava, veio de uma eleição para deputado, se colocando como candidato a prefeito. Zenilton Doidão também se colocava na ocasião, e a Angélica Mariano, né, que também se colocava já naquela ocasião. Nós entendíamos que o PCdoB queria ter um candidato na cidade. Entendíamos que o Elcio Maceió, o Protógenes, poderia ser a cara do PCdoB. Né? E também havia a possibilidade, tanto o Aranha, que estava no PT, quanto o vereador do PT, Edilson Dias, poderia ser candidato. Nós achávamos que o Edilson poderia disputar a eleição também, né? Porque o PT costuma fazer prévias internas. E nós tínhamos o Rony, no nosso partido, no PSTU, o deputado federal, Marcelo Squacione, se quisesse sair candidato, teria, né, todo o espaço necessário. E o Cláudio Rodrigues. Também, naquela ocasião, nós tivemos algumas conversas, ele mencionou que gostaria de ser candidato. Então, nós chegamos a uma lista de 27 nomes. Isso em abril. Em abril. Em março, já em maio, de abril para maio, muda tudo. Você tem uma mudança radical no cenário político. O que a gente percebeu é que um enquadrou o outro, por assim dizer. Dentro do governo, várias candidaturas sumiram. Não sou mais, eu não sou, nunca fui. Alguns até negaram a pretensão de ser candidato dentro do time da Antonieta. E na oposição e em outros blocos também começou a ter entrevistas na televisão, nos programas, dizendo, olha, eu não sou candidato, vou apoiar fulano, deixando claro para que lado cada um iria. Isso já em maio, né? Você pega o próprio Farid, chegou a anunciar que não era candidato e que estaria no grupo do Gilberto Benzi. O Marcelo Squacione declarou que não era candidato. Enfim, várias pessoas, olha, eu não sou,
disseram que eu sou, e todo mundo tirou o time de campo. Então nós tivemos na verdade, 4 blocos que poderiam disputar a eleição. Seria o governo federal, com o PT e o PCdoB. Mesmo com o Protógenes e o Elcio fora do jogo, o PCdoB sempre teve a pretensão de ter candidatura própria nessas eleições. E em maio ainda constava como petista o advogado Sidney Aranha. O Aranha continuava no PT. O PCdoB que não tinha um nome definido, mas estava à procura de um nome para representá-lo nas eleições. Da chapa do governo federal, teria esses dois partidos para disputar a eleição na cidade. Do governo estadual, nós tivemos o partido do governador e do vice-governador, 2 candidaturas de peso, né? Você tem o Walter Suma, que se filia no PSB. Partido do vice-governador. E o Benzi, que se filia no PSDB. Partido do governador. Então, o governo do estado teria 2 chapas, né? Inclusive com 2 eventos grandes. Muita gente achava isso improvável, né? Muita gente achava que, não vai dar, vai sair um só. Mas acabou se consolidando. Essas 2 chapas são 2 que se consolidaram até o momento. No governo municipal, ficou a dúvida de quem seria o candidato da prefeita, como existe até o presente momento, mas o Duino, que é o vice, desde o início reafirmou: sou candidato independente da prefeita. Eu tenho a minha convicção de disputar as eleições pelo PSC. Então, o governo municipal minimamente teria essas 2 candidaturas. Uma escolhida pela prefeita, pelo PMDB, muito provável, e a do Duino pelo PSC. E nós, dos movimentos sociais, naquele momento, nós tínhamos como alternativa a candidatura do Jonatas no PSOL e a do Rony pelo PSTU, podendo, e a gente admitia essa possibilidade, do PSTU vir a ser vice numa chapa do PSOL com o Jonatas. Já descartávamos, inclusive, a presença do Gentil na eleição. O Jonas faz o quê? O Jonas, ele tem um sebo, ele vende livros, ele é militante anarquista. E o Rony? O Rony ele é operário da construção civil, ele é pedreiro azulejista, construtor, trabalha com obras. Entendi. Então, são figuras do movimento popular. O Jonatas... esclarecer, porque muita gente pode não conhecer, né? São 2 figuras pouco conhecidas do cenário político. São mais conhecidas no movimento popular. O Rony por ser presidente da Associação de Moradores da Vila Áurea, e o Jonatas por ser um movimento de esquerda de longa época, muito popular no pessoal do rock, no pessoal anarquista, no pessoal mais ideológico de esquerda. O Jonatas tem uma entrada muito forte. Vamos concluir, maio. Então, esse mês de maio ficou desse jeito. Você vê que de 17, chegamos minimamente a 7 candidaturas. Aliás, de 27, caiu para 7 candidaturas. Meio que consolidadas ali. Meio que consolidadas. Algumas outras sumiram. Separados por grupos. Interessante a separação que você conseguiu fazer aqui, governo federal, governo estadual, governo municipal e uma frente de esquerda. As outras candidaturas, ainda que elas existissem, elas se apagaram. Você não tinha mais notícia de que se elas iriam para frente ou não, ou se elas acabariam se incorporando. Por exemplo, o bloco do Benzi ficou um bloco muito forte. Você tinha todo mundo ali. O Benzi faz uma filiação no Delfim Hotel, onde você encontra muita gente que se propunha candidato a prefeito lá, do lado dele, demonstrando apoio à candidatura dele. Exato. Então você imagina, essa candidatura ela é muito forte. Nós já prevíamos que aquilo ali poderia ter racha nos meses que se seguiriam. Nós imaginamos que aquilo não ia se segurar. E logo deu certo a sua previsão. Mas vamos deixar para o segundo bloco. Esta evolução, agora nós vamos, no segundo bloco, fazemos uma análise de dezembro, é isso, né? Isso. Já no quadro de dezembro. O nosso Cidade vai fazer um pequeno intervalinho, mas a gente já volta já, Márcio, para conversar. Antes de gravar você assistir o intervalo, só fazer o último lembrete, que está em funcionamento, até agora prorrogado até o final de março, o programa de recuperação fiscal, por meio do qual você pode resolver aí suas pendências com a Prefeitura em relação ao IPTU e ISS. Dá para fazer tudo sem sair de casa pela internet, no site da Prefeitura, guarujá.sp.gov.br, ou pedindo qualquer informação nesse telefone que aparece aí na tela. O programa Assunto Cidade volta já, depois do intervalo. Fica com a gente que é rapidinho. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades
atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos, bem-vindos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje nós estamos entrevistando o Márcio Souza. Ele é ativista político, ativista comunitário e também estudante de Direito na Uniesp. O Márcio preparou um amplo levantamento durante todo esse ano de 2015, com toda a evolução do quadro político de Guarujá, já avisando todo o emaranhado de situações aí diferentes que poderiam ocorrer já agora na virada de 2015 para 2016, que é o ano em que se elegem os novos prefeitos e vereadores no país inteiro. E é um ano importante, por isso a gente trouxe isso aqui para fazer, o Márcio aqui justamente com o seu levantamento, para poder oferecer aí ainda que um pequeno balanço, ninguém aqui é dono da verdade, e também uma pequena reflexão sobre aquilo que pode ocorrer no cenário eleitoral aí do ano que vem. Como eu disse, não é pretensão nossa estar aqui dando a última palavra, mas ajudar o eleitor a compreender aí um pouco do que vai acontecer. A gente fez um breve balanço desde o começo, quando o Márcio usou uma expressão, uma entrevista dada pelo ex-presidente da Câmara, Vanderlei Maduro, que é conhecido aí pelos seus vaticínios coerentes e geralmente permeado por frases de efeito, que deu uma entrevista, inclusive, com uma frase de efeito, falando que o Guarujá ia ter mais candidatos do que eleitor. Já um quadro naquela ocasião com 27 candidatos, pré-candidatos. Aí nós chegamos aqui no final do bloco, o Márcio fez uma divisão interessante, mostrando o que seriam candidatos do governo federal, do governo do estado, do governo municipal e uma frente de esquerda criada aqui com o candidato do PSOL. E aí nós chegamos em dezembro. Eu quis dar só um apanhado aí no primeiro bloco para quem eventualmente tenha ligado a TV agora. E aí nós chegamos em dezembro. Você preparou um quadro mostrando a situação política de hoje na Câmara. Então, antes de a gente passar o quadro atual, eu só queria lembrar que houve dois fatos interessantes nesse processo. O primeiro, e extremamente importante, é a saída do Sidney Aranha do PT indo para o PCdoB. O advogado Cláudio Luiz, ele se apresenta como candidato para disputar uma possível prévia dentro do PT, e aí o Aranha muda de partido, vai para o PCdoB, ainda seguindo o raciocínio de manter as relações com o governo federal, dentro do PCdoB, que é um partido da base de apoio do PT a nível nacional. E o PT, e até o Cláudio até tira, não sei os reais motivos, a gente soube que ele ficou doente durante um tempo, mas o Cláudio também não aparece mais tão constante como o candidato a prefeito do PT. E o PT hoje, se houver uma candidatura, será do vereador Edilson Dias. Ou o PT pode escolher, até porque o PT tem muitos quadros dentro da sua estrutura partidária. Tem muita gente de longa data de lutas e tal. Então, mas esse fator foi importante. A saída do Aranha para o PCdoB garante ali as duas chapas. Possivelmente a do PT, que deverá ter candidato, e a do PCdoB, que à procura de um nome encontrou o Aranha, e o Aranha, por querer um partido, acabou se encontrando lá também. Outro fato importante também, Valdir, nesse período, foi a entrada no cenário do ex-prefeito Farid Madi. O Farid, que estava filiado, disputou a eleição pelo PDT. Agora acabou sendo. Não era. Saiu do PDT, foi para o Solidariedade. Com a entrada do Val Advogado no Solidariedade, o Farid deixa o Solidariedade e vai para o
PPS, do meu amigo Barba. Certo. E aí o Farid no PPS, ele, se quiser disputar a eleição, até porque o PPS é um partido estruturado, com vereador na Câmara, um partido que já disputou eleição aqui na cidade, né, com o Nelson Fernandes, um partido que tem uma estrutura a nível nacional muito forte. Então, o Farid, querendo disputar a eleição, ele está apto dentro do PPS. Isso muda todo o cenário político até então aqui colocado pela gente. Hoje, nós acreditamos que nós temos hoje algo em torno de 14 candidaturas. Certo. Hoje. Voltou a um quadro maior, porque com a saída do Farid, ele acaba desidratando várias candidaturas. Várias alianças. Desidrata e algumas pessoas falam, vou montar o meu próprio esquema. E outros atores também surgem no cenário. Né? Nós tínhamos, um pouquinho antes de dezembro, até ali o fechamento, outubro, nós achávamos que só haveria 7 candidaturas. A do Farid, a do Aranha, a do Jonatas, alguém do PMDB, o Walter Suma no PSB, o PSDB com o Benzi e o Duino. Nós não víamos nenhuma outra movimentação grande até aquele momento. Como foi prorrogado o prazo de inscrição, por assim dizer, das chapas, né? Você tem até março. Tudo se encerraria no começo de outubro. De outubro. Né? Os prazos. Ali começaria praticamente a degola, a campanha. Ali começava o jogo. A carnificina política. Encerraria-se um período e a partir de outubro, né, começaria-se o jogo. O Congresso jogou um balde de água fria nos apressados. Com a legislação eleitoral, ele joga para março. Joga para março. E mais importante, diminui o tempo de campanha. Você tem apenas uma campanha de 45 dias. Então, a campanha que era de 60 passou a ser 45. Isso vai ter um impacto muito forte nas eleições do ano que vem. Por isso, mais uma vez, que eu lembro que quanto mais a gente puder oferecer de esclarecimento para a população, para o eleitor, para o telespectador, é importante. Só para você acompanhar, Alvaldir, na Câmara de Vereadores, você tem 13 partidos hoje representados. Isso está no site oficial da Câmara. Você tem 13 partidos representados. Dos 13 partidos e dos 17 vereadores que existem lá, 3 são propensos candidatos, podem vir a ser candidatos. É o Benzi, o Val Advogado e o Edson Dias. Pelas movimentações que a gente tem acompanhado, apenas os 3 têm se colocado desses 17 vereadores e desses 13 partidos. Então, está sobrando partido lá. Porque os demais vereadores devem acompanhar outras lideranças ou a liderança do seu partido. Uma coligação, um candidato, sim. Um candidato mais competitivo. Muita gente também fica esperando sair pesquisa, né? Tem a questão da pesquisa. Hoje os nomes, Alvaldir, que a gente tem claro, as novidades que surgiram, foi a do pastor Maquiel, que ele está no PEN, e tem o apoio do PHS, já é uma aliança já prévia, PEN-PHS, com o pastor Maquiel. Você falou do teu amigo Barba, eu vou falar do meu amigo Fred Damin. Fred Damin, que é o presidente do PHS. Então, esses 2 partidos já vêm numa caminhada, né, com chapa própria, tal, se estruturando para disputar as eleições. Isso é uma novidade, porque o Maquiel ele não aparecia tão bem no cenário como está aparecendo agora, principalmente no fechamento em outubro. Né? O Maquiel chega com uma chapa redondinha, trabalhou bastante para construir essa candidatura. Não é o único candidato evangélico, né? Pelo que a gente vê aqui, já vê por aqui, né? Tem o Dr. Walter Suma também é evangélico. Também se propõe e tal, mas também tem mais o médico, né? A classe médica. Tá. Aí tem o Val, que também se consolida como candidato, né? Tem se pronunciado. Cada vez mais solidariedade. Solidariedade. Você tem aí nesse cenário novo a Angélica Mariano, que durante um bom tempo ficou aí meio, por assim dizer, meio afastada das entrevistas e tudo mais, mas ela fez uma última entrevista, fez uma declaração muito contundente de que ela vem candidata pelo PTC. Né? Ela já tinha articulado uma chapa, a gente já vinha acompanhando, monitorando, e ela hoje vem candidata pelo PTC. Então essas 2 candidaturas são novidades. Assim como a do Walter Batista, o Rede, que é um partido que surge como um novo, né? Da Marina Silva. Marina Silva. E a gente tem conversado com o professor Walter Batista, que é uma das expressões do Rede, e o Rede pode ter candidatura própria. Se tiver, nós entendemos que o nome que tem mais visibilidade dentro da militância do Rede é o do professor Walter Batista. Entendi. Não estou aqui lançando a candidatura de ninguém, estou dizendo o que a gente está acompanhando, né? Claro. Da evolução do quadro partidário. O Rony se mantém como pré-candidato pelo nosso partido, pelo PSTU, o Jonatas também, né? E isso traz para o cenário, talvez o Cláudio Rodrigues, né? A gente tem o engenheiro Cláudio Rodrigues, nós achamos
que ele está sem partido no momento, mas ele tem um prazo até março, ele pode acabar tendo a candidatura. Então, se forem consolidadas todas as candidaturas que nós discutimos até agora, nós achamos que pelo menos 14 ou 15 candidaturas. A gente soube até uma informação aí de que talvez até o PV tem o Rogerinho como candidato a presidente. Lima. O PV pode ter uma candidatura própria. Que, em princípio, apoia a candidatura do médico Walter Suma. A princípio, o PV e o PSB já vinham numa coligação, pelo estudo que a gente levantou. Esses dois partidos já vinham mais ou menos caminhando junto. E eu cheguei aí, inclusive, no Delfim Hotel, numa atividade do Walter, que estava lá o PV e o PSB, e naquela época o PPS poderia até estar junto, né, porque não tinha candidatura própria, né, ou a possibilidade de ter, como tem hoje a do Farid. Então, nesse quadro, Valdir, está mais ou menos consolidado, algo em torno de 14 para 15 candidaturas. A gente tem umas variáveis para avaliar, né? Farid consegue registrar a candidatura? Quem será o candidato do governo municipal? O governo municipal terá fôlego, como a gente falou no começo, pelo menos, mesmo com uma avaliação negativa, ainda assim se tiver 20%, tem 40 mil votos, quer dizer, um candidato competitivo. Então são essas variáveis ainda, né? Eu acredito que o Farid ele não tem problema jurídico. O finado Manuel Vergara, que era do PPS antes de falecer, ele tirou uma certidão negativa e tratou de dar publicidade no Facebook. Um processo uma informação recente, aí, na semana passada, a gente não torce contra ninguém, pelo contrário, a gente está aqui fazendo um trabalho de informação. Mas o processo, aquele mal afadado processo de mensalinho, parece que teve uma reviravolta recentemente, uma liminar que foi suspensa, uma decisão provisória que foi suspensa, e esse processo deve voltar a andar aí no começo do ano. Então isso você já viu. Vai acabar movimentando, ganhando noticiário. Por isso que eu estou dando essa informação. Quer dizer, é uma variável. Na cidade todo mundo se pergunta, mas o Farid é candidato? Ele pode? O próprio Farid, ele tem se colocado, eu tenho acompanhado as entrevistas dele aqui mesmo. Eu fiz o que ele falou, não tem problema nenhum. Não, ele tem se colocado como cidadão Farid, que está preocupado com o futuro da cidade. De qualquer forma, é um eleitor de peso. É um eleitor de peso, tem um lastro de 60 mil votos em 2 eleições consecutivas. E com certeza é o principal candidato nas próximas eleições. Mas já, mesmo sendo o principal candidato, ele perdeu 2 eleições. Então tem isso. E aí, acho que inclusive o Farid, eu ainda não ouvi nenhuma entrevista, nada de concreto, dizendo que ele será candidato. Ele disse que se achar que deve. Eu apelei aqui, falei para ele que era o porteiro que estava perguntando, mas ele não teve mesmo assim, não quis saber. Eu acho que o Farid é um político experiente, né? Ele não vai... E tem a variável também, governo, né? Então, eu penso que a posição da prefeita é a seguinte: se ela declarar um nome hoje, dizer, olha, meu candidato ou minha candidata é fulano, ela perde um pouco do poder interno. A equipe dela e as pessoas já não a procurarão mais, tanto como procurarão a candidata que ela vai apoiar, o candidato. Todo mundo vai querer manter o seu carguinho lá. Todo mundo vai procurar esse outro nome, e ela vai perder um pouco do espaço. Então, é por isso que eu acredito que ela esteja adiando a divulgação desse nome que ela vai apoiar. Um outro fator também é que, no momento em que ela disser quem é o candidato dela, ela perde apoio interno. Algumas pessoas, por se considerarem preteridas, vão abandonar o barco, vão pedir exoneração, vão procurar outros caminhos, porque o que a gente tem nesse governo são blocos que disputam entre si lá dentro. A gente já acompanhou várias disputas internas, onde sempre alguém saiu ferido e arranhado, e fora do governo, né? Cá entre nós, né? Está mais entre Priscila Bonini, secretária de Educação, e Adilson de Jesus, secretário de Infraestrutura Urbana. Sim, nós temos esses 2 blocos disputando o nome. Eu acredito que a candidata da prefeita é a Priscila Bonini. Inclusive, eu li uma matéria esses dias, ela fala do lobo e da ave. Ela quer ser a ave livre, ela não quer ser o lobo. Né? E ela já se coloca como... nas entrelinhas, a gente já vê o discurso sendo preparado como candidata. E também a preservação dela como secretária de Educação. Nós tivemos escândalo da merenda, nós tivemos problemas com os funcionários públicos, aumento de 0,5% para professor, uma série de questões pertinentes na educação, extremamente ruins, e a Priscila foi poupada pelo governo. Sempre houve uma blindagem para ela. Ora era o Cândido fazendo a proteção da educação, né, que foi lá debater na questão do 0,5%, ora o secretário de Finanças, e na questão da merenda, o jurídico acionado, todo mundo acionado, menos a secretária de Educação. A própria prefeita vai para a linha de frente fazer a defesa.
Então essa blindagem a gente percebe que talvez seja... Por outro lado, o secretário Adilson Jesus também não parou de acumular secretaria. Aí, vai acumulando secretaria e acumulando problemas, né? É. Ele tem uma... eu tive uma reunião com ele, que é, por sinal, muito boa, quando ele assumiu a questão da zeladoria da cidade. Naquele momento a gente até alimentou uma esperança de que o secretário iria fazer uma revolução na questão da zeladoria. Parou. A cidade continua abandonada, a zeladoria precária. E eu acredito que o problema é que ele não tem uma infraestrutura para fazer o que ele gostaria de fazer. A cidade é muito grande, tem problema para todos os bairros e ele não consegue dar resposta, porque é uma desmobilização do equipamento público. Nossa, então eu acho que tem esses dois grupos, mas para mim está muito mais confortável sair a Priscila como candidata da prefeita. Eu vejo por esse lado. Eles pensam que a gente não analisa, né? A gente não está de olho no que se... Mas a gente fica observando. Para bom entendedor, um pingo é uma letra. Eu quero já desde antemão aqui já te falar que no começo do ano, logicamente, com as reviravoltas que hão de vir novamente, fevereiro ou março e tal, a gente renova essa entrevista aqui e continua fazendo essa análise até com mais alguém junto aqui, que a gente pudesse estar trocando essa ideia aqui. Pô, legal, Valdir. E explicando, oferecendo esta informação adicional para o telespectador. Só queria dar uma informação adicional, Valdir. Na cidade nós temos hoje 31 partidos políticos organizados. 31 partidos, né? Nós temos o nome de cada um presidente e tal, a gente conversa com a maioria deles e é na mão dessas pessoas que está a disputa eleitoral do ano que vem. E eu tenho uma ligeira impressão de que essa não é uma eleição que vai se resolver nos 15 dias de campanha. Para mim, o próximo prefeito ele vai ser escolhido ao final de março. Com as alianças. Com as alianças, com as articulações e com as estratégias que serão construídas. Eu espero que o próximo prefeito seja alguém do campo da oposição ao atual governo e da oposição às empresas e tudo de ruim que tem prejudicado a cidade nesses últimos 7 anos, né, que vai inteirar 8 ano que vem. E que tem um projeto de governo para a cidade. Que tenha um projeto novo, que seja alguém que consiga administrar a cidade, alguém que tenha experiência administrativa, ou que tenha pelo menos boa vontade de administrar a cidade com a maioria das lideranças da cidade, que não seja revanchista, que não seja perseguidor, que não tenha personalismo, que cuide da nossa cidade, alguém com características, que olhe para as associações de bairro, que olhe para as lideranças e veja que a cidade não precisa só de vereador, você precisa do líder de bairro. E quem saiba alguém que una essas 31 correntes numa só em defesa da cidade. Alguém que ao terminar a eleição entenda que agora é tirar a cidade do buraco. Exatamente. Eu agradeço muitíssimo, Márcio, pela entrevista, pelo levantamento. Como eu te falei, me coloco aqui à disposição para a gente estar atualizando isso sempre que o quadro mudar. Beleza, Valdir. Obrigado a você. Obrigado a você pela audiência no programa. Só antes de encerrar, dar mais aquele último lembrete que você que tem dívida aí de IPTU e ISS pode renegociar com a Prefeitura pelo site da Prefeitura, pelo seu computador ali, guarujá.sp.gov.br ou alguma informação adicional aí nesse telefone que aparece na tela. É um jeito de você se livrar aí dos seus problemas de dívida com a Prefeitura, tendo até 100% de anistia de multas e juros ou parcelando aí da forma que lhe convier. A nossa cidade agradece muitíssimo pela sua audiência. A gente aproveita também para desejar um bom Natal e um bom 2016 para todo mundo. E voltamos aí em 2016, mais uma vez, com o Assunto Cidade, levando para você uma informação propositiva, um debate propositivo sobre as ações e as necessidades de Guarujá e do Distrito Vicente Carvalho. Uma boa noite a todos. Até logo.